gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo, assim, vocês não pedem muito vídeo sobre algumas pessoas, mas vocês me perguntam muito sobre. Às vezes me perguntam mais de forma direta, e aí eu sempre acabo conversando com vocês, explicando a situação. Mas é um assunto assim que acho que é o top 1 que vocês me procuram, me perguntam muitas coisas, mas esse assunto é um assim que é realmente recorde. Muita gente tem dúvida, muita gente realmente me procura assim para dar uma luz em relação a esse assunto. E hoje eu vim trazer um pouquinho de como eu conciliei a faculdade com os estudos para o Enem. Então, vou contextualizar um pouquinho para quem ainda não sabe totalmente a história entender toda a situação. Então, eu saí do ensino médio em 2021. Em 2022 fiz cursinho presencial. Em 2023 comecei a estudar em casa. Quando foi no meio de 2023, eu participei do SISU 2023.2 e fui aprovada na Universidade Federal do Pampa em Medicina. Eu não esperava ser aprovada naquele momento, realmente foi uma surpresa muito grande para mim, porque eu tinha aumentado um ponto só de média geral em relação ao ano passado. Eu tinha ido mal na redação para parâmetros de medicina ampla, eu tinha tirado 880, então eu não tinha expectativas mesmo, eu fui na força do hábito de colocar minha nota lá no SISU e participar do SISU, mas não foi um SISU diferente dos outros, que eu ficava super ansiosa e vendo se ia dar certo ou não. Eu dormia, eu não ficava esperando a parcial, então realmente eu não tinha expectativa que eu ia passar, nem comentei com a minha família direito, a gente não tinha expectativa mesmo. Aí eu tenho toda a história da minha aprovação, vou deixar o vídeo aqui, mas resumindo um pouquinho, um dia eu entrei na lista de espera e vi que eu era a próxima a ser chamada, e a partir daí meu mundo virou de ponta cabeça mesmo, porque eu tava muito bem com o fato de estar estudando em casa. Claro, isso aí a gente já tá falando de julho, então eu já tava estudando há um bom tempo, desde março, desde o finalzinho de fevereiro, na verdade, e tava gostando muito de estudar em casa, então eu tava já levando uma rotina tranquila de estudo, mas eu estudava de segunda a sexta, muito focada no vestibular. Mas aí eu descobri realmente que eu seria a próxima a ser chamada. Eu sou de Minas Gerais, a Unipampa é no sul, mais de 10.000 quilômetros de distância. Mas aí passou o tempo e eu realmente tive a confirmação que eu fui aprovada, que eu era a próxima mesmo, que eu tava dentro da turma. E aí fui conversar com a minha família e a gente decidiu que era uma ótima oportunidade, que eu deveria ir, que eu deveria encarar isso mesmo, viver meu sonho, mesmo que não fosse no lugar que eu sempre pensei que seria, mas que eu tentaria voltar, porque não só voltar, como vim para mais perto também. 2.000 quilômetros é muita coisa, assim, ainda mais quando se pensa que é interior do Rio Grande do Sul. Pelo menos naquela cidade em si, o único voo que tinha no ano todo era para Porto Alegre, então, que é a capital, né? Então, assim, você ia para Porto Alegre e depois você ia para as outras cidades. A partir dali você fazia conexão com o Brasil todo. Então, os voos mais rápidos que tinham eram assim, 7 horas, 8 horas. Então, assim, decidi encarar, fui muito feliz, muito realizada de estar começando a viver o meu sonho. Mas eu também sabia dos desafios, e a questão da distância era a coisa que mais me desanimava e que mais me animava a pensar em continuar estudando junto com a faculdade para prestar o Enem lá em novembro. Eu já tinha feito a minha inscrição no Enem e a partir daí foi o meu momento de maior insegurança relacionado aos meus estudos para o pré-vestibular, porque eu tava indo para a faculdade, eu não sabia como ia ser minha rotina, morando sozinha, entrando na faculdade, uma faculdade integral. Então realmente foram muitos desafios assim, e por um momento eu fiquei bem sem saber por onde começar. E também teve o processo assim entre eu achar que ia ser aprovada e a aprovação. Então esse tempo também foi muito difícil, porque na verdade eu descobri que eu tava para ser chamada no finalzinho, acho que era na última semana antes de eu entrar de férias em julho. Aí eu passei as minhas férias e esse processo todo das férias eu não tinha certeza.
Então, durante todas as minhas férias eu não tive certeza e eu só fui ter certeza uma semana depois que eu tinha voltado a estudar. Então, eu ainda não estava estudando 100% porque eu estava muito ansiosa. Então, assim, só para contar para vocês que realmente foram várias questões durante o ano que foram tornando, assim, quem olha de fora e hoje que eu conto, mais difícil. Até mais difícil de acreditar que no final daria certo também. Mas agora eu vou contar, assim, como foi realmente a minha rotina. Vou dar dicas em relação a conciliar a faculdade com o estudo para o Enem. Mas antes eu quero abrir um grande parênteses, porque eu por muito tempo relutei assim para trazer esse vídeo. Não é um tipo de conteúdo que eu falo muito, eu poderia problematizar e poderia falar muito mais, porque é um conteúdo que muita gente procura. Mas eu sinto que é muita responsabilidade e eu tenho que ter muito cuidado para abordar esse tema, porque conciliar a faculdade com o Enem, eu acho que não é a mesma coisa de falar eu concilio a escola com o Enem, por exemplo. Porque a escola, você tem uma base muito parecida. Podem ter variações de escola, tipo, mas é muito parecido. A pessoa já tá ali num caminho de estudo focado para matérias do vestibular, às vezes não para o vestibular, mas focado para matérias que caem no Enem. Então, mais ou menos a pessoa tá ali um pouco nivelada. Agora, quando me procuram e perguntam assim, de conciliar a faculdade com o Enem, eu acho que tem muitas variáveis. Qual faculdade você está fazendo? É uma faculdade que é integral? É uma faculdade que você tem muitas atividades fora do tempo da faculdade? Te toma muito tempo? É uma faculdade que pode te ajudar de alguma forma com as matérias do Enem? Há quanto tempo você não estuda para o Enem? Qual o seu nível hoje em dia? Se você fizer a prova do Enem hoje, como que tá o seu desempenho? Qual que é a sua base? Você tem base teórica, você não tem? São muitas perguntas e muitas variáveis. Então, assim, eu não acho que é legal eu chegar aqui e falar simplesmente, olha, gente, eu conciliei a faculdade com o Enem e foi assim, assim, assado e deu super certo, então também, assim, é só fazer a mesma coisa que com certeza pra você também vai dar. Eu acho que é muito irresponsável ter esse tipo de fala e porque gera comparação, porque as pessoas pensam, conciliar a faculdade com o Enem. Mas tem muitas variáveis. Primeiro, tem essa questão também. Eu passei no segundo período. Então, quando eu entrei na faculdade no segundo período, eu já tinha um semestre inteiro estudado só para o Enem, só para o vestibular. Então, eu fiz o Enem em novembro de 2022, acertei 144 questões, já tô contando que eu tinha uma boa base, eu já tava no nível legal, eu tive mais 6 meses de estudo em casa, e depois desses 6 meses, eu fui para a faculdade e conciliei os meus estudos com o Enem. E aí, cheguei no final do ano, em novembro, fiz o Enem e consegui ser aprovada na UFMG, que era a faculdade que eu sempre sonhei, que é a faculdade da minha cidade. E agora eu tô de volta aqui para BH, de volta pra ficar, e vou começar minhas aulas, inclusive amanhã. Mas eu gosto de contextualizar realmente para isso. Quer dizer que se você tem uma rotina, alguma coisa diferente da minha história, da minha trajetória, quer dizer que não vai dar certo? Quer dizer que tem algum problema? Jamais. Eu só acho que tem algumas variáveis que vão também influenciar na forma como você vai conciliar a faculdade com o Enem. Agora eu vou dar dicas e vou contar realmente como foi a minha conciliação para vocês se inspirarem, para pegarem dicas que podem funcionar para vocês, testarem na sua rotina e ver se alguma dessas dicas que eu tô dando vão se encaixar. E vou contar um pouquinho da minha experiência como um todo, os sentimentos também que essa situação me gerava e tudo mais. Então, eu fui pro Sul e no começo eu achava assim, que eu ia super conseguir conciliar todos os cursinhos aqui em casa. Eu estudava exclusivamente pro Enem, então eu assistia aula o dia inteiro, fazia questão o dia inteiro. E eu achava que eu ia conseguir conciliar 80% disso, por exemplo. Chegando lá, a minha faculdade é PBL, mais uma variação, porque as faculdades PBLs, elas têm um tempo de estudo em casa maior do que outras faculdades em geral. Então, eu acabava ficando mais em casa do que, geralmente, faculdades tradicionais disponibilizam para o aluno. Eu tinha uma carga extensa, era uma faculdade integral, tinha dias que eu ficava o dia inteiro na faculdade, tinha dias que não, mas era muito incerto também, porque em épocas mais apertadas do semestre, eles colocavam aulas nesses momentos que eram pra gente estar em casa, porque eles chamavam de TEAD,
que era turno de estudo autodirigido, que era um turno que você deveria estar estudando. Então, em tese, você estava refém da faculdade nesse momento, assim. Se eles quisessem, eles podiam colocar uma aula a qualquer momento e, em tese, você tinha que estar disponível. Então, eu usava muitos teatros, mas tinha sempre essa incerteza. Tinha épocas que eles colocavam aulas lá e eu não tinha esse momento. Então, por isso, eu não consegui manter uma rotina de assistir aulas como eu tinha em BH. Outra variável é que eu fui morar lá sozinha, eu nunca tinha tido essa experiência de morar sozinha, vários desafios que vêm com isso, cuidar de uma casa, não uma casa, né, porque no meu caso eu tinha uma suíte e aí eu dividia a cozinha e tudo mais, mas assim, de qualquer forma, eu tinha que lavar minha roupa, eu tinha que limpar o meu quarto, o banheiro, fazer a minha própria comida sempre. Então, tinha tudo isso que eu não tinha costume de fazer aqui. Então, isso também me levava um tempo, fora as questões da faculdade em si. Mas aí, assim, o principal, eu acho que para qualquer estudante, mas para quem estuda e faz faculdade ao mesmo tempo, estuda pro Enem e faz faculdade, é a questão da organização. É você sentar, ver os seus horários, pensar no que você quer fazer focado pro Enem naquele ano e se organizar em relação a isso. Não tem como fazer mágica. Então, assim, a minha principal dica é: pega o seu cronograma da faculdade, olha o tempo que você não tem disponível, separa um tempo durante essa semana também para atividades da faculdade, estudar para a prova, fazer trabalho, coisas que vão surgir durante o semestre. E nos tempos que restarem, principalmente se a sua faculdade for um turno só, isso melhora ainda mais, porque você acaba tendo um turno separado. Então, eu estudo de tarde, se prepara para dormir mais cedo, acordar mais cedo e ter a sua manhã livre, principalmente para estudar para o Enem. Se você estuda de manhã na faculdade, se prepara para estudar de tarde e, de preferência, até um pouquinho de noite também, já que você tem a manhã um pouco mais puxada para o Enem também. E aí, a partir do que você vai perceber que você tem de tempo, você vai estabelecer as suas estratégias para aquele momento. Como eu falei para vocês, eu comecei a ter um tempo muito mais puxado. E aí eu não estava dando conta de conciliar como eu conciliava em BH. Então, eu já tinha um cursinho que chama Hospital Questiona. E eu comecei a utilizar ele todos os meus dias. Eu já utilizava aqui em BH, mas lá ele foi assim o meu melhor amigo pro Enem. Como eu já tinha uma base legal, eu já estava bem pra frente no ano, né? Já estávamos aí em agosto e eu tinha planejado para terminar minha matéria em setembro. Então eu andei bastante com a matéria enquanto eu estava em casa. Então eu falei assim, olha, eu não vou dar conta de fazer tudo, vou focar em questões, corrigir as questões e em simulados, em treinar redação, já que redação tinha sido uma dificuldade minha. Então, todos os dias eu fazia questão pelo Hospital Questiona, que é uma plataforma que possui um algoritmo inteligente. Então, como que ela vai funcionar? Quanto mais questões você fizer dentro do Hospital Questiona, mais ele vai entender as suas facilidades e dificuldades. E mais ele vai te indicar questões para trabalhar as suas dificuldades. Então, assim, se você faz uma lista e errou um número maior de questões naquela lista, ele vai te mandar aquelas matérias que você mais errou na lista novamente para você fazer. E isso foi muito bom pro meu estudo no ano inteiro, mas lá ainda mais, porque era muito efetivo. Eu realmente estava estudando as minhas dificuldades. Eu realmente estava gastando meu tempo, entre aspas, com aquilo que era a minha dificuldade, não com coisas que eu já sabia. Porque quando eu estava com o tempo bem mais disponível aqui em BH, eu assistia todas as aulas, independente de eu saber ou não aquela matéria, independente de eu já ter visto, independente de eu ir bem ou não. Quando eu fui para a Uruguaiana, eu realmente foquei todo o meu estudo para as minhas dificuldades. E eu acho isso uma dica assim muito, muito boa para quem tem o tempo mais reduzido. Temos cupom no Hospital Questiona, que é Belle Questiona, que hoje em dia tá dando R$120 de desconto, então assim, é um descontaço. Vou deixar o link aqui para quem se interessar poder procurar um pouquinho mais sobre o Hospital Questiona, mas não necessariamente você precisa do Hospital Questiona. A ideia de focar nos seus erros, ela é geral, você pode fazer isso de outras formas, mas o Hospital Questiona, como era uma plataforma que já calculava tudo isso, eu acho que ela, assim, muito legal nessa ideia de, tipo assim, concilio com a faculdade, tem muito pouco tempo, então a organização fica toda por conta da plataforma e você se preocupa em fazer as questões, corrigir com atenção.
eu fazia simulados quase todos os finais de semana e eu fazia redação toda semana. Quando eu tinha simulado de linguagens e humanas no final de semana, eu deixava para fazer a redação junto. Quando não tinha, eu fazia a redação durante a semana, normalmente na sexta de tarde, que era um dia que eu não tinha aula e era mais tranquilo, não era TEAD, então realmente eu não tinha aula na sexta de tarde. E aí eu focava ali em fazer metas. Eu tinha as minhas metas da semana e toda semana eu fazia aquelas metas. Se eu tinha um tempo a mais, eu às vezes fazia 2 simulados, eu às vezes fazia 2 redações. E aí eu ia vendo, porque também a gente tem que entender que a faculdade ela tem o seu próprio ciclo. Tem épocas que vão estar mais apertadas, tem épocas que vão estar menos apertadas. Mas eu tinha as minhas metas básicas. E isso eu fiz 90% do tempo que eu estive lá. Então toda semana eu fazia um simulado no mínimo, eu fazia uma redação e eu fazia questões no Hospital Cristiano todos os dias, no mínimo 10 questões. E sempre focando nas minhas dificuldades. Corrigia os simulados, então assim, eu fazia no final de semana e corrigia fazia no sábado, corrigia no domingo, ou aquele mesmo simulado, ou se eu não tinha terminado o simulado anterior que eu tinha feito. E aí, eu usava quase todo o meu final de semana para o estudo para o vestibular. A faculdade realmente ficava ali mais para os dias da semana, eu tentava focar mais, porque realmente me demandava um tempo, eu ainda fui muito bem na faculdade, consegui conciliar bem, mas eu acho que a chave disso tudo foi a minha organização, a minha separação realmente de saber que tinha momentos que eu precisava estudar para a faculdade e me dedicar. E uma coisa muito legal também era aproveitar os momentos que eu tinha. Como a minha faculdade era PBL, eu não tinha muitas aulas, assim. Eu não posso nem falar que eu prestava muita atenção na aula, porque eu não tinha tantas aulas assim. Mas, por exemplo, o laboratório de anatomia, ele tinha dias para ficar aberto e horários. O que eu fazia? Eu ia sempre para os laboratórios de anatomia para estudar anatomia lá. Primeiro, que eu achava muito mais efetivo. E segundo, que eu separava um tempo, eu estava dentro da faculdade, estava me dedicando ao estudo para a faculdade. Quando eu chegava em casa, eu não precisava estudar anatomia. Eu fui muito bem em anatomia, mas usando o tempo que a faculdade me fornecia, usando integralmente, mas eu quase não estudava em casa. Anatomia, por exemplo, que é uma matéria assim que pra muitos é terror do primeiro período. Eu tava esperando alguém me contar que era brincadeira, que tinha que decorar tudo aquilo. Eu achava que realmente a professora tava, sendo séria demais, sendo exagerada, falando que a gente ia ter que decorar. Mas não, realmente precisava. Então, assim, quando eu caí na real e percebi que eu precisava decorar, eu comecei a usar muitos tempos que a faculdade me permitia ter. Então, nas aulas também de anatomia, que eu tinha acesso às peças, eu ficava estudando, eu tirava foto e já ia escrevendo. Nas outras aulas de farmacologia, quando tinha aula que a professora dava no quadro, eu prestava muita atenção para que eu não precisasse ter um tempo extra de estudo para aquelas matérias. Então, assim, é realmente você saber priorizar as coisas também. Por exemplo, numa semana antes do Enem, eu tive semana de prova da faculdade. E aí, eu tive que focar pra ir bem. Era a minha primeira semana de provas na faculdade. Eu cheguei lá e esperava todo aquele tempo pra aquela semana. Então, eu só tive olhos realmente para a faculdade naquela semana. E aí, por um lado, foi muito bom. Eu consegui ir bem nas provas, nas questões. Fiquei bem cansada. Mas, por outro lado, eu tinha muitas inseguranças, porque eu entrava no Instagram, entrava no YouTube e via que as pessoas estavam estudando pro Enem e olhava e falava assim, nossa, eles estão estudando e eu tô aqui estudando uma coisa nada a ver. Então, pra mim isso era uma questão mais de segurança mesmo, foi algumas inseguranças. Tô compartilhando assim mais pra, se alguém já teve essa insegurança, também saber que eu tive na época, assim, que eu achava que por eu não estar estudando pro Enem naquela semana, eu tinha menos chance do que outras pessoas e aquilo me causava um pouco de insegurança, mas eu trabalhava muito em mim também, não, você tá fazendo agora o que você precisa, tá priorizando o que precisa ser priorizado e semana que vem, que era a semana do Enem, que era a semana que eu ia vir aqui pra casa, eu ia focar 100% no Enem, a não ser nas questões que eu não pude focar, eu tive uma apresentação de trabalho e tudo, mas fora isso, eu não estudei pra faculdade, vim pra cá pra fazer o Enem. E aí eu vim e fiquei fazendo simulados todos os dias. Antes do Enem, eu fiz simulado quase todos os dias.
na semana, principalmente na semana do segundo dia, porque eu fiquei a semana inteira aqui em BH. Na primeira semana eu vim, acho que já era na quarta, então eu cheguei aqui mais ou menos na quinta, então eu fiz simulados nos dias que ainda me restavam. E aí quando eu tava aqui eu realmente foquei 100% no Enem, fazia simulados, estudava, via aulas que eu achava que iam me complementar. E eu realmente foquei naquele momento pro que era prioridade. Então, eu me dividi assim. Então, eu tô compartilhando também sentimentos que eu tive em todo esse processo. Ao mesmo tempo que eu tinha essa angústia na semana anterior por estar chegando o Enem e eu não estar conseguindo me dedicar mesmo ao Enem, eu também tinha uma leveza de tipo, eu já tô na faculdade, então eu tô fazendo aqui pra chegar mais perto de onde eu quero, pra chegar mais perto da minha família. Era um peso também, querendo ou não, assim, eu nunca nem cogitei mesmo, assim, falar, nossa, eu sou capaz de chegar na UFMG. Eu não me achava, mas mesmo assim, eu sentia uma leveza maior, uma ansiedade um pouco menor por já estar na faculdade. E isso também é uma coisa legal, de quando você já está na faculdade, às vezes não só a de medicina vai te trazer essa tranquilidade, às vezes outra faculdade, de estar fazendo alguma coisa. Então, assim, entra em outras questões. Você acha que vale a pena conciliar a faculdade com o Enem? Eu acho que vale. Se é o seu sonho, se você ainda não chegou onde você quer chegar, eu acho que vale com certeza. Eu só acho que às vezes, se você tem a oportunidade de não fazer a faculdade naquele momento, assim, porque quando eu falo que você não tem necessidade, porque às vezes a pessoa faz a faculdade porque ela tem uma bolsa lá dentro, porque ela tem algum auxílio, por algum motivo que ela realmente precisa fazer a faculdade. Mas se você já entra na faculdade pensando em parar ela a qualquer momento que você passar em outro curso, aí eu acho que precisa ser repensada a questão da faculdade. Porque no meu caso eu tinha entrado e eu realmente ia terminar a faculdade se eu não passasse naquele próximo Enem. Porque eu já estava aproveitando um ano inteiro de estudos que eu já vinha tendo, então eu continuei aquilo naquele meu ano de faculdade. Mas se eu não passasse, eu realmente cogitava terminar a faculdade. Agora, quando você faz uma faculdade por um outro motivo que não seja querer cursar aquele curso, e você tem a opção de não fazer, e é uma opção viável para você, eu acho que é algo a se pensar, porque, sem dúvidas, é muito mais fácil estudar para o Enem sem ter que conciliar com a faculdade. Mas não é impossível, e então, assim, as minhas dicas principais: fazer simulados aos finais de semana, principalmente, realmente levar a sério o simulado, ter aquele momento ali só de dedicação para o Enem. Então, levar a sério os simulados, corrigir bem os simulados, fazer questões todos os dias do Enem. Então, realmente, eu acho que a constância em qualquer estudo, mas é um desafio maior quando se concilia com a faculdade, a constância ela é muito importante. Então, assim, estudar todos os dias, nem que seja 5 questões, mas todos os dias estar lá fazendo, é uma maneira também, primeiro, de se manter motivado, porque você relembra do seu objetivo todos os dias. Segundo, de manter o seu cérebro lembrando, olha, a gente está estudando isso, a gente vai precisar disso daqui a um tempo, então vamos continuar estudando. É legal também se dedicar à faculdade, não passar em branco a faculdade, porque isso pode te trazer mais angústia depois. Porque você fica assim, eu tô com 1000 coisas atrasadas da faculdade, tô com a nota muito ruim em algumas matérias, por conta de não estar conseguindo conciliar bem. Isso também te traz um transtorno que reflete no seu estudo para o vestibular. Então é muito importante também que você cuide da sua trajetória na faculdade, para te trazer uma tranquilidade, para você, quando for estudar, não ficar pensando em 1000 outras coisas que você precisa fazer da faculdade. É muito legal a questão da organização, olhar os tempos livres que você tem. E uma dica, assim, como eu comecei a estudar na faculdade já era agosto, eu realmente foquei muito em simulados, mas eu não acho que você não consiga conciliar a faculdade com o estudo teórico, que é muito importante, que foi a maior parte do meu estudo de julho para trás. É possível, mas você precisa se organizar para isso. Então, realmente, pegar um planejamento. Eu tenho um link de um cronograma, que foi o cronograma que eu utilizei, né? A folha de cronograma para vocês montarem. Tá na minha bio do Instagram. Vou deixar aqui o meu Instagram, @euanabellemedeiros. Tem um link na descrição também. Lá eu sempre tiro dúvidas também, falo sobre esses e outros assuntos. Mas aquela folha me ajudou demais. Eu sempre me programava ali
para que eu conseguisse fazer tudo que eu precisava. E aí a questão da teoria é muito importante. Eu não posso falar assim como experiência minha, porque eu não conciliei a parte teórica mesmo, de assistir aulas. Eu assisti poucas aulas depois que eu fui para a Uruguaiana, mas eu já tinha visto boa parte da teoria no primeiro semestre. Então o que eu fiz ali foi uma complementação no segundo semestre. Mas se você vai começar a faculdade aí no primeiro semestre, é bem legal que você inicie, até pensando em terminar a teoria um pouco antes do Enem, vendo o tempo que você tem extra, se organizando, procurando cursinhos que não tenham uma carga horária exorbitante, que se preocupem em criar um cronograma personalizado para você, porque tudo isso vai fazer muita diferença quando você tem um tempo mais restrito. Então é isso, assim, realmente é um tema que eu acho que tem muita coisa a se falar. É um tema que tem muitas variáveis, que cada pessoa vai ter seus desafios e vai ter as suas facilidades relacionadas à faculdade, ao tempo, a outras condições. Mas eu acho importante aqui eu vim falar e contar a minha experiência, como que eu fazia, como eu estudava, para que vocês possam realmente se inspirar, para que vocês possam tirar algumas dicas, algumas sugestões, testar na rotina de vocês, prestar muita atenção na questão da organização. E se eu não respondi alguma dúvida que vocês ainda têm em relação a essa conciliação, deixa aqui nos comentários que eu vou indo respondendo vocês, contando mais um pouco da minha experiência, porque às vezes pode ser algo que eu não acho que seja relevante falar, mas que seja a dúvida de alguém. Então com certeza eu trago esse assunto também aqui nos comentários. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Eu realmente assim desejo muita força para quem quer conciliar a faculdade com o Enem. É algo possível, eu tô aqui à prova disso. Claro, nas minhas condições, nas minhas questões, mas só a prova de que é uma condição possível. Eu conheço outras pessoas que fizeram, colegas meus também, que estiveram lá na faculdade, foram fazer o Enem depois e conseguiram passar também em regiões mais próximas de casa. Então, realmente, esse vídeo é para que vocês não desistam. Contem comigo no que eu puder ajudar, tirando as dúvidas, e realmente se organizem. Se dediquem a isso, separem um tempo para se dedicar a isso. Não precisa ser só o Enem na sua vida para conciliar com a faculdade, mas você precisa levar com seriedade essa parte também. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal. Estamos rumo a 9.000 inscritos. E também de deixar o seu comentário, falar o que vocês acharam do vídeo, deixar outras sugestões de vídeo também. E é isso. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!